comecinho da Bíblia. Glória a Deus, aleluia, a Jesus, glórias a Deus. A perseguição, ela tem que cair por terra. A perseguição, ela não vai parar a igreja. Porque a igreja, ela é do Senhor, aleluia. Ele já venceu, ele já batalhou, ele já guerreou. O que falta agora é somente ele vir buscar a igreja. Então a perseguição, os leões, o Coliseu, aleluia, as guerras não podem parar a igreja. Aleluia, glórias a Deus. Números 22, Balaque e Balaão, amém? Glória a Deus, aleluia. Me ajuda a ministrar, por favor, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, não que soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. 35. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. 36. De Números 22. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. Amém, igreja? Jesus, aqui está a sua palavra revelada para nós aqui nessa noite. Meu Deus, como estamos aqui, meu Pai, como instrumento das tuas mãos, que nós venhamos diminuir cada dia mais, e que o Senhor cresça, meu Pai, aleluia, que como pó, Senhor, que como vaso nas mãos do oleiro, estamos aqui para ser moldado. Então, pelo poder desta palavra, eu repreendo todo o espírito opressor e de perseguição contra cada vida, cada alma que aqui se encontra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bata a palma, se aceita glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus, ele coloca no meu coração aqui a respeito de Elias, mas a palavra é só para o Balaque e Balaão, mas eu só ministro. Deixa eu voltar atrás aqui, você conforme o Todo-Poderoso ele quer. Ele está dizendo assim: quando Elias, louvado seja Deus, aleluia, é mandado para Sarepta de Sidom, fugindo de Jezabel, uma mulher perversa, dos seus soldados, seus cavalos e cavaleiros. Ele vai para uma terra seca, aleluia, porque não se plantava, não se colhia, também não havia o que comer, e aquela mulher já se preparava para saborear o seu último alimento. E ela ali fugindo da perseguição, achando que tinham matado todos os profetas de Israel, ele foge para se esconder. Jesus, ele já está falando para mim e para você: a perseguição, ela está muito grande, a batalha, ela está travada. É necessário, aleluia, que eu venha dar escape hoje para alguém aqui na igreja Inácio Monteiro. Mas esse tempo, esse período que Elias precisa ficar escondido, estão achando, Jezabel achou que era ele, tinha sumido, que era para ele morrer. Jesus está dizendo: essa agonia, esse desespero, essa situação que você está passando, essa terra seca, esse problema, essa enfermidade, essa situação que só Jesus ele pode resolver, que você está fraca, não ora, não está conseguindo jejuar, vai louvar, mas não consegue os afazeres do dia a dia, vai nos secando, vai nos rodeando. A gente tem uma comunhão com Deus entre o céu e a terra. É Jesus dizendo, aleluia, mas tem terra verde. Elias, ele era o homem, aleluia, da qual o Senhor falava diretamente, então era ele a sétima palavra. Jesus está dizendo, ele se sentia tão fraco, mas foi na fraqueza que eu aperfeiçoei. Ele se sentia tão fraco, ele estava se sentindo tão mal que ele quis fugir. Jesus está falando, você está fugindo, aleluia, mas eu tenho um lugar de refúgio para você nesse deserto. Você está querendo se esconder, irmã Karina. Você está querendo se esconder, Franciele. Você está querendo se esconder, não quer ministrar mais, não quer pregar mais, dos louvores não quer mais fazer participação. Está uma angústia, está um peso tão grande
Tem dias que a angústia, o desespero bate forte dentro do nosso peito. E a gente procura a solução e realmente, humanamente, não tem jeito. E alguém está dizendo aqui assim, olha, se eu tivesse condições financeiras. Aí ele diz, eu sou o provedor. Alguém andou pronunciando, alguém pensou em um momento, mas se as minhas condições financeiras fossem outra. Jesus está dizendo, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza. No Salmo 139, aleluia, aí Davi ele vai querer fugir, vai falar para o Senhor, se eu fugir, se eu for parar no abismo, até ali as tuas mãos me alcançarão. Jesus está falando, eu sou o resgatador da tua vida, da tua alma, da tua família, do teu povo. É eu que entro com o sustento. A condição financeira que eu e você precisamos é Cristo. Não que Ele não tenha que nos abençoar financeiramente, porque se trabalhamos, Ele prospera em nossas vidas. E ali, louvado seja Deus, ele foge para a terra de Sarepta. E uma mulher ali prestes a morrer com seu filho, também desesperada, também angustiada, na mesma situação que Elias se encontrava. E foi ali que Jesus enviou para que tivesse refúgio. Jesus está dizendo para mim e para você, você está pensando mais uma vez que está tudo acabado. O que você vai fazer com essa situação? Como é que você vai fazer sem os custos, benefícios financeiros? Como é que você vai fazer sem o emprego? Como é que nesse emprego o negócio está meio embaraçado? O adversário está trabalhando para você se irritar, para algo te entristecer. E você está falando, Senhor, coloque as tuas mãos e Ele entra com recurso hoje. Para dizer que o que nós precisamos é Cristo. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de salvação e vida eterna. E aqui nós chegamos a ministrar a palavra. Se Deus colocou essa mensagem, é que Ele sabe que está falando conosco. Jesus está dizendo que no deserto, quando Jezabel e companhia acharam que ele estava morto, Jesus tira ele do Querite, 3 anos, traz ele de volta e vai falar, olha, vai e se apresenta para Acabe. Jesus está dizendo, Senhor, eu vou colocar você de frente a frente com o seu adversário, mas é de cabeça erguida na oração do jejum. É firme com a palavra do Senhor. E colocar de frente com o nosso adversário não é para nós batermos boca e enchermos a caixa torácica de ar e dizer eu posso, não, mas é dizer o Senhor me sustenta. É dizer que eu posso, não, mas é dizer Ele mais uma vez me levantou. Ele está dizendo, alguém aqui está passando pelo vale de ossos secos, e esse vale, os ossos estavam sequíssimos. Mas ei, Jeremias, olha, dá uma olhada aqui na igreja de Nasce Monteiro. Está vendo aqui essas almas? O que eu posso fazer com esse povo aqui nessa noite, Jeremias? Senhor, tu sabes, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe, Ele sabe. Então, aleluia, Jesus, receba a vida da vida de Jesus Cristo. Receba renovo, receba esperança, receba saúde, receba paz. Ele coloca nervo por nervo e aqueles ossos começam a se formar. O adversário achou que a rasteira que ele tinha para dar em nós ia acabar conosco e com a nossa família, que a tristeza, que o luto, que a falta de dinheiro ia nos levar à sepultura. Mas ele está dizendo, revive esses ossos. Eu faço reviver esses ossos. Eu estou resumindo para entrar na palavra, mas eu não estou conseguindo. E assim é a luta do cristão. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de salvação? Vamos falar de Balaque e de Balaão. Em tempos de guerras, em tempos de idolatrias absurdas, generalizadas dentro das igrejas, porque eu não posso falar de fora, porque eu não vivo fora, eu vivo dentro. Mas se eu quiser dar como exemplo, também poderia. Aqui um homem de Deus e um homem que ouvia falar de Deus. Balaque, Balaão, rei e sacerdote. Alguém
quero dizer para alguém aqui da parte do Senhor, se alguém anda testando Deus contra a tua vida com Ele, vai se arrepender. Se alguém anda de confinamento, se alguém anda muqueando, maquinando, tramando, se reunindo para saber quem é você perante o seu Deus, o texto vai dizer que tem resposta de Deus para quem é contra Deus. Você entendeu? Tem resposta de Deus para quem é contra Deus. Mas é necessário nós nos encontrarmos, fazermos amizades, criar vínculo com pessoas que só conhecem Deus de ouvir e de falar. Isso é dentro da igreja. É necessário esse convívio. Então, após lutas e guerras, entendimentos e desentendimentos, mudanças de lugares e cidades, parte os filhos de Israel, está no 22 primeiros, e eles se acampam nas campinas de Moabe, cidade idólatra. Cidade idólatra, né? Eles vão morar lá, passaram a parte, né? Na cidade de Moabe. E a Bíblia diz aqui que ficava próximo do rio, da cidade do Jordão e de Jericó. Cidade bem conhecida por nós, de muralhas, onde ficava um cego mendigando por atenção, por uma moeda para ali até se alimentar. Balaque, ele viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Glória a Deus. É Deus falando assim, olha, tudo que fizeram de ruim para o meu povo, eu presenciei. Aí é Jesus falando assim, tudo que estão tramando contra a minha igreja, contra a vida de pessoas aqui, seja humano ou seja espiritual, a onisciência do nosso Deus é ministrado onde está em todo lugar. Então toda a trama, toda a artimanha preparada contra mim e contra a tua vida, ela cai por terra, diz a mensagem. Moabe disse, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá essa congregação quando tudo houver em redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaão era rei dos moabitas. Vem, pois, agora, rogo-te e amaldiçoa este povo. O rei, ele procurava alguém que fosse contradizer a palavra do Senhor. E Satanás, ele é assim. Tem alguém usando as minhas e as suas palavras para querer te condenar. Porque era isso que o rei, eu vou resumir de uma história, de uma maneira básica, para que você não saia daqui sem entender. Ele vai procurar um profeta em Israel, porque todos que estavam lá, inclusive Elias, que queriam que ele pregasse aquilo que o homem queria ouvir, mas ele ministrava o que Deus mandava. Balaque e Balaão se tornam confidentes ali, para que o rei peça para o sacerdote dizer, olha, amaldiçoa esse povo cristão, amaldiçoa esse povo aí que só fala do Deus de Israel, que só sabe se reunir nas praças, nas casas chamadas de oração, aleluia, para clamar um Deus invisível. Eu vou adiantar para você que toda palavra contrária, que toda oração contrária de maldição contra a minha vida e contra a tua, ela cai por terra no nome de Jesus Cristo. Mas isso aqui, falar de Balaque e Balaão, é falar de dentro da congregação. É falar de dentro da congregação. Quem me acusa e quem te acusa é aqueles que servem ao Senhor. Mas todavia, maior é Ele para dar livramento da casa de Israel. Essa casa. E ali, louvado seja Deus, aleluia. Eu vou resumir porque é uma história muito bem conhecida sobre nós. No 6 vai dizer assim, acompanha jovens. Vem, pois, agora, rogo-te, imploro, tem urgência, vamos ligeiro, que você amaldiçoe esse povo.
Satanás usando os seus adeptos para nos destruir, ligeiro, com palavras, com obras de macumbaria, com mentiras, colocando pessoas até para testemunharem contra nós. Mas que o sangue de Jesus Cristo venha descer sobre a vida dessas pessoas caluniadoras, mentirosas, e Deus venha converter de todo o coração. E isso eu falo de dentro da casa do Senhor, sobre todos os cantos, não falo nós propriamente dito, amém? Louvado seja Deus, aleluia. E ele pede que a pessoa, você roga, né, que venha amaldiçoar este povo, pois mais poderoso é do que eu. Está no 6. Balaque, rei, vai dizer para Balaão, sacerdote, ele sendo rei, porque ele mesmo, eu não entendo, se ele sendo rei, tendo todo o poder na terra, porque ele mesmo não amaldiçoava o povo de Deus, porque ele não podia. Mas tem gente que está na casa e que ao invés de abençoar, tem amaldiçoado. Mas cai por terra, Satanás, cai por terra, demônio da idolatria dentro da casa, capa do diabo, capa de Satanás, na aparência é até sacerdote, mas não suporta ouvir a minha e a tua voz. Então o diabo e seus adeptos, Satanás, das profundezas dos infernos, tem usado dentro da igreja alguém para me tirar e para te tirar. Mas a palavra vai dizer que é impossível o povo de Moabe ser amaldiçoado. Ele dizendo: aquele que ora, aquele que tem renunciado ao pecado, aquele que está fraco, mas tem se esforçado, é sacerdote dos infernos. Tu pode até fazer a oração contrária, mas aqui tu não fica. Sai, cão, sai, diabo, saia. Eu estou resumindo para a igreja. Rei e sacerdote. É sacerdote, eu e você que levamos a palavra. Somos eu e você. Se porventura temos por costume feio, nojento, horrível, horrendo, inescrupuloso de amaldiçoarmos qualquer coisa em qualquer lugar, está repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É Jesus falando assim: o adversário prepara unir pessoas para criar vínculos, para te tirar da presença do Senhor. Mas eu vou remover pessoas, eu vou tirar pessoas, eu vou desfazer vínculos familiares, eu vou desfazer vínculos empregatórios, eu vou remover sujeira, porque rei e sacerdote ambos têm poder, só que um tinha na terra e o outro era no céu. Recebe ele renovo para a tua vida. Um tinha poder na terra, mas a igreja tem poder no céu. É essa a diferença. Balaque tinha poder de rei, mas não tinha poder de Deus. Deus não ia atender o seu pedido, mas ele usou o sacerdote para fazer isso. E nós sabemos que ele encurrala por diversas vezes. Balaão, ele insiste enviando cartas, ele insiste mandando ali os seus servos, ele insiste, vamos resumir a palavra, sim ou não, ele insiste, ele vai insistindo. Bem assim é o adversário conosco, vai insistindo com pessoas que não têm a capacidade, no dia da tua angústia, do teu luto, de dizer: meu amigo, venha cá, me dá um abraço. Meu amigo, eu estou orando por você. Eu soube, eu fiquei sabendo que você está passando. E Jesus, ele vai lhe dar a vitória. Tem alguém aqui que está no chão. Tem alguém aqui que está caído. Tem aqui, aleluia, louvado seja Deus, alguém que está parecendo que está igual o rei Balaque. Precisa de mandar alguém orar pela sua vida, de tão fraco que está. Louvado seja Deus, aleluia. Mas Jesus está dizendo: a oração contrária não vai fazer contra a tua vida, porque eu não deixo. A palavra de maldição contra a tua vida eu não deixo. A morte sobre a tua vida, a enfermidade eu não deixo. E ainda há os da casa que se reúnem para nos amaldiçoarmos.
Não estou inventando história, não. Balaque, rei, Balaão não era sacerdote? Quem foi usado para amaldiçoar eu e você? No caso aqui, a igreja e o povo. Foi um sacerdote. Jesus, ele está jogando por terra personalidade, personificação de Satanás dentro da casa dele. Personificação dos infernos. Que veio mandado das catatumbas, das profundezas lá do rio Eufrates, onde Satanás está preso e vai ser solto. Ele repreende agora sobre a vida de cada um de nós todo o nojo, toda a agonia, porque tem pessoas, aleluia, que não se agradam da gente de maneira nenhuma, e nós nos perguntamos: Deus, por quê? Porque é usado pelo diabo. Até convive comigo e com você. Os abraços ou as palavras e o sorriso até é de um sacerdote, mas o coração está almejando o mal. Então cai por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Balaão está no 6 ainda. E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Está vendo o poder que você tem, igreja? Balaque rei vai dizer para Balaão. Balaque rei vai dizer para Balaão: se tu amaldiçoares, o povo será amaldiçoado. Mas hoje não. Hoje, em nome de Jesus Cristo, como ministra da palavra de Deus, aqui hoje, nesse momento, eu repreendo toda a palavra de negatividade contra a vida da igreja, todo o peso espiritual, toda a palavra de enfermidade, ela vem a cair por terra. Por quê? Porque as minhas palavras têm poder. Então foram-se os anciãos, está no 7. Os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, dois povos diferentes, mas idólatras, com o preço dos encantamentos. Prestem atenção nisso. Com o preço dos encantamentos. Obras. Macumbaria. Jesus está dizendo aqui: Satanás ofereceu vidas aqui, nas encruzilhadas, nos terreiros. É pago um alto preço. Mas maior foi o preço com que Jesus me comprou e te comprou. Se eu fosse você, eu glorificava. Se eu fosse você, eu exaltava. Porque não tem obra maligna, satânica, diabólica. Não tem sangue, não tem libação. Não tem cruzilhada, não tem badulaque, não tem batuque. Que Jesus não desfaça para dar livramento hoje. Para mim e para a tua vida, igreja. Passa a palma para Jesus. Aí vamos falar de Elias de novo, Fred. 450 profetas do lado de dentro do arraial e do lado de fora, mais 450. Chega ao ponto de Elias zombar daquele holocausto, daquela oferenda que estava sendo feita. A palavra diz zombaria. Elias riu. Eu não sei qual é a tristeza que está me apertando e te apertando, mas Jesus falou: eu estou alegrando corações aqui nessa noite. Eu sei que a prova está travada. Eu sei que você queria visitar a sua família em outro estado e você não está conseguindo. Mas Jesus está falando: no tempo certo e na hora certa, eu vou te levar para te dar o refrigério que você precisa. E ali, louvado seja Deus, eles levam os encantamentos em suas mãos e chegam a Balaão e lhe dizem as palavras de Balaque: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Satanás, ele insiste em nos coagir. O adversário, ele insiste para que nós venhamos fazer o que não agrada ao Senhor. Orar e vigiar a igreja, porque nem todo mundo é nosso amigo, não. Quem nunca passou por uma traição dentro da igreja? Quem nunca passou por uma calúnia dentro da igreja? Quem nunca entrou por essas portas, você achou que ia ser recebido com um sorriso
abaixaram a cabeça para não te cumprimentar. Mas até aqui te ajudou o Senhor. Então Balaque diz a Deus, no 10, Balaão diz a Deus, Balaão é o sacerdote. Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, me enviou dizendo: eis que o povo saiu do Egito, cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-los. Porventura poderei pelejar contra eles e o lançarei fora? Então Deus diz a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque bendito é. Tá fraco, mas bendito é. Tá capengando, mas bendito é. Tem chorado de dia, de noite, de madrugada, mas bendito é. Tá pensando em desistir, mas bendito é. Tá fraquinho, tá com o pé meio lá, tá bobeando, tá trabalhando. Só Jesus sabe como é que você está. Na aparência tá tudo maravilhoso, mas bendito tu és, igreja. Bendita tu és, igreja. Bendito você é, jovem. Bendita você é, aleluia. Satanás até trama, até coloca pessoas no meu e no teu caminho, aleluia, para ver o nosso cair, a nossa queda, o nosso desmaio na presença do Senhor, a nossa derrota, mas nenhuma condenação há para a igreja hoje. O texto diz que não há condenação. Se o adversário hoje queria acabar com a nossa vida através de libações malignas, caiu por terra, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E ali o encontro era que o povo saiu do Egito e estava se multiplicando, o povo de Deus. E no texto atrás vai dizer que Jesus manda Moisés ferir a rocha. É no 27. Moisés fere a rocha e as águas saem porque o povo estava murmurando e era um povo rebelde. E o rei estava vendo que o povo, mesmo rebelde, estava se multiplicando. Era Jesus dizendo assim: olha, eu sei que vocês são rebeldes, mas ainda são meu povo escolhido. Eu sei que eu mando você fazer e você não faz, dona Karina, mas é geração eleita, é povo escolhido, tem o meu obra ainda. Aí Moisés vai, pega o cajado e ele fere a rocha, conforme o Senhor manda, e sai água o povo beber e para alimentar o gado. Olha lá no 20 de Números. É Jesus falando: eu sei da dificuldade que você está passando, vou eu ferir a rocha. Ele dizendo que quando fere dói. Ele dizendo que quando fere alguém machuca. Tem alguém tocando no teu íntimo, tem alguém tocando na tua personalidade, tem alguém olhando para mim e você desmoralizando, desclassificando ele. Mas quando diz assim: fere a rocha, fere dói, fere causa ferida. Ele dizendo: aleluia, alguém está tentando deixar cicatrizes para que você não se levante na minha presença, para que você não tenha êxito na minha caminhada. Mas se quem com Deus fere, também será ferido. Quem Deus fere, será ferido. Quem está ferindo o povo de Deus, será ferido. Bata palma. Será que você não entendeu? Alguém precisa ser ferido para tocar em você. Alguém precisa ser ferido para saber que Deus, Ele é Deus. É um castigo, é. É uma correção, também. Claro que é. Quantos de nós já fomos feridos aqui pelo Senhor com as provas? É Ele dizendo assim: eu estou indo de encontro com quem anda tramando contra vidas aqui nessa noite, né? Se é tramas e não fazer libações, é oferendas. Libação é o ato de oferecer sacrifício a deuses estranhos, né? Como diz aqui também a gente ensina e aprende. Libação é o ato de oferecer sangue a outros deuses. Glória a Deus. Mas às vezes é por trás das nossas costas que estão tramando contra as nossas vidas. Aleluia.
Mas nós estamos aqui pedindo misericórdia para a nossa vida e para a vida daqueles que têm tramado contra nós. E ali Moisés, ele fere a rocha. Ele toma a vara junto à congregação. Ele e Arão, teu irmão, como Deus fala, vai à rocha perante os seus olhos e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. É ele dizendo assim: quando ferir a rocha, com a água vem o sustento. Quando ele ferir alguém, vai dizer: meu Deus, eu toquei nele, eu toquei nela. Realmente o Deus dele é Deus de justiça. Mas o nosso Deus, ele é Deus de justiça, aleluia. Não é, aleluia, para nos matar e irmos para o inferno, não. É para nós sabermos que Deus de Israel, ele intercede por mim e por você, aleluia. E é para que essas pessoas, elas venham se converter, aleluia. A correção de Deus não é apenas para matar, mas é posicionamento. Deus vai requerer de pessoas que estão tocando na minha e na tua vida. Aí a vida não anda para frente. Aí o negócio não sai do lugar. Aí termina uma situação e gera outra. Porque o coração está contrário às coisas do Senhor. Mas não é sobre Arão e Moisés que eu quero falar. Eu já vou encerrar 21 horas e 5 minutos. Balaão levanta-se pela manhã e diz aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ele dizendo: o adversário está insistindo para você cometer um erro. Mas Jesus está dizendo: não vai com todo mundo. Não se apresente em todos os lugares. Não esteja em todos os tipos de igrejas. Não se coloe com todo mundo. Não crie parceria com quem vai ajudar você a se corromper na minha presença. É preciso dizer não. Mas o rei continua insistindo. Balaque, eles vão continuar insistindo. O 15 vai dizer que Balaque, rei, prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Era ele dizendo: ele não vai ceder, porque eu estou pedindo, então eu vou enviar outros mensageiros, outros príncipes mais importantes para tentar corromper Balaão. Porque grandemente, ele vai dizer, o rei para Balaão: grandemente eu vou te honrar e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te de novo. No 17, amaldiçoa este povo. No 20, vai dizer que o Senhor vem ao sacerdote Balaão de noite e diz a ele dessa maneira: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando a sua jumenta, e dois de seus moços iam com ele. Uma verdade é que quando ele passa, o anjo se apresenta ali para a jumenta. Mas entenda que aqui no texto, o sacerdote Balaão, ele foi ali insistentemente ali procurado até fazer o que o Satanás, o rei, queria. Aí Deus vai dar livramento ao povo de Israel. Deus vai dar livramento ao sacerdote. O anjo se apresenta para aquela jumenta. E ela vai passar, mas a palavra diz que ela vai se arrastar entre galhos, entre os bosques, porque ela vê o anjo e ali derruba o seu Senhor. É Jesus dizendo: eu já tenho orientado a minha igreja, limpai os nossos corações, arrependei-vos, porque é chegada a hora que o Senhor há de vir para buscar a sua igreja. É para largar a mentira, largue agora. É para largar a idolatria, largue agora. É para se firmar na presença do Senhor, se firme agora. É para
fincada nela, vai batendo nela e ela vai dizer: por que tu tantas vezes me bateu? Você já imaginou você estar ali e um animal falar com você? O susto que aquele homem não levou? É Jesus dizendo: eu tenho falado de todas as maneiras com a igreja, mas ela não tem se atentado. Mas uma verdade é que o meu povo, Balaão, você não pode amaldiçoar. Você até fala comigo, Franciele, mas amaldiçoar a minha igreja você não pode. Você tem até acesso a mim, irmão Paulo, mas amaldiçoar a igreja não pode. E ainda há muito de nós que amaldiçoamos uns aos outros, voluntariamente ou involuntariamente. E cada um faz com o seu jeitinho, mas rejeita, amaldiçoa. Louvado seja Deus, aleluia. A jumenta vê o anjo, para o 23, do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espantou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e de outra, de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, apertou-se contra o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. É Jesus falando conosco que nós estamos errados e nós insistimos. Era Jesus mostrando para Balaão, para ele se atentar o porquê da jumenta não querer ir mais no caminho. Mas tem escape e livramento para nós hoje. Fica de pé, porque toda palavra de maldição caiu por terra. 21 e 10. Toda palavra contrária de maldição caiu por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Todo espírito maligno, a Bíblia diz em Efésios 10:6, que as forças das trevas, as potestades estão nos locais celestiais. Mas também tem homem e mulher de Deus com comunhão com Ele, para repreender toda a força da treva, toda a força maligna diabólica que venha cair por terra agora. Todo espírito maligno mundano que tem soprado sobre as nossas vidas, para nós perdermos a comunhão, para nós sairmos da fiação, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Toda palavra de maldição, toda obra de macumba venha cair por terra agora. Sai do nosso meio, demônio das trevas, demônio da morte, demônio da mentira, tranca a rua dos infernos, demônio do adultério, pega a tua bagagem e saia agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Amém, igreja? Bata palma para Jesus, bata palma, aleluia. Estão até amaldiçoando, aleluia, mas Jesus, ele não deixa. Pode fazer a sua oração contrária, pode viver uns dias ou outros sem vir para a igreja, caída, prostrada, fraca. Aleluia. Mas as mãos do Senhor me sustenta a igreja hoje. E todo o complô de Satanás, ele caiu por terra no nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Pegue o seu voto, a sua oferta, em nome de Jesus Cristo. Se você trouxe, essa é a palavra do Senhor para nós aqui nessa noite. Toda a palavra de maldição, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, Santo Deus de poder e glória, aleluia, Jesus. O Senhor está limpando, é necessário tirar pessoas do nosso caminho. Glória a Deus, aleluia, Jesus, oh, glórias a Deus. Essa semana, alguém no nosso meio, que você questionou alguém da sua família, mas isso é porque você deixa, mas isso é porque você permite. Aí Jesus está dizendo: não, é eu deixando para mudar o caráter. E Deus está te dando livramento. Você falou desse jeito, aconteceu algo ruim, um desentendimento, e você falou, mas é porque você deixa, mas é porque você quer. Aí Jesus está dizendo: não, é eu moldando o caráter de pessoas. Porque como que pode Jesus moldar caráter de gente ruim? Molda porque moldou o nosso. Nós éramos ruins. Cadê você? Deus quer te dar uma grande vitória, porque você falou isso. Você falou isso. É porque você deixa. Eu não sei o que aconteceu, mas você falou assim, não é porque você permite. E Deus, ele quer dar a vitória para você. Cadê você?
É porque o Senhor deixa nós passarmos por umas situações bem degradantes, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, cadê você? O Senhor insiste, foi algo de desentendimento. E você falou assim, mas é porque você deixa. Isso acontece. Alguém chegou para você e falou, é porque você deixa. Toda vez é essa mesma coisa. Você deixa que isso acontece. É por isso que está do jeito que está. Mas é Deus querendo mudar caráter de pessoas. Karina, não tem como, não tem. Tem porque mudou o nosso, que quem menos prestava era a gente. E Deus quer te dar uma grande vitória nessa prova, nessa luta que você está passando. Cadê você? Não quer a vitória? Não quer a vitória? Em nome de Jesus Cristo, bate palma para Jesus, porque Jesus ainda quer falar. Abre o nosso meio. Você tem, meus irmãos, você tem programado vontade de querer viajar para ver a sua família. E todos os anos você tenta, mas o orçamento fica pequeno. E Deus está falando que ainda não é o tempo, mas Ele vai te enviar. Ele vai dar a vitória para você. É o Senhor que não está deixando ainda. No meio dos irmãos, você quer viajar, quer fazer uma viagem. E sempre é isso, mas é Deus falando, eu ainda estou preparando. Cadê você em nome de Jesus Cristo? Recebe, Paulo, em nome de Jesus Cristo, amém? No tempo certo, na hora certa, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há na justiça papéis que iam ser revirados. O adversário ia trazer esses papéis à tona, mas não para abençoar, para prejudicar alguém. E Deus está falando, estou eu dando livramento a um dos seus, papéis de injustiça. Tudo acertado, tudo sob controle. Mas o adversário queria trazer à tona para colocar, fazer um rebuliço na família, papel da justiça. E Deus está entrando com a providência. Cadê você em nome de Jesus Cristo? Porque o adversário ele não se cansa não, viu, de nos botar para baixo não. Cadê você? Papéis na justiça. Aleluia, não quer a vitória em nome de Jesus Cristo. A irmã Gisele recebe em nome de Jesus Cristo, amém? O adversário ia trazer a tona não favorável, mas Jesus ele entra com o socorro. Pode ofertar em nome de Jesus Cristo. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor abençoará. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amanhã, nossa irmã, a queda das muralhas, eu não lembro quem é amanhã. Daniel. Irmão Daniel do Glória, amanhã, isso mesmo. Amanhã é o Daniel. Eu achei que o Daniel é no domingo, que eu sempre assemelho o Daniel ao Paulo, mas no domingo é o irmão Rogério. Amanhã é o irmão Daniel, em nome de Jesus Cristo. Na quinta-feira, a nossa irmã Leomar. Traga água. Deus abençoe a vida da irmã Lisete, visitante da casa do Senhor. A irmã traz fotografias, chaves, peças de roupas, que a irmã ela gosta, né, de fazer esse movimento, de orar por esses objetos. Ela até perguntou no primeiro dia da campanha, é culto em favor da família. Então traz a peça de roupa, da fotografia, traz um papel aí, uma oração que é para a serva do Senhor, e está apresentando aí. Deus usa muito a irmã. Amém? Deus abençoe a vida do nosso irmão Júlio. Que bom ver o irmão Júlio novamente, né? Eu ainda entro aqui na igreja e eu ainda vejo a irmã Elaine, né? Ainda sinto a presença da irmã aqui em nome de Jesus Cristo. Meu Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra do Senhor para nós nessa noite. Hoje o Gilson tinha reunião, amém? Lá no Lajeado, amém? Vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Ai, batata. Eu nem falo nada, só. Tenho mais nem força. Você que tem a Elias, conheceu, quer falar uma coisa, mas